Tranquilo? Tudo bem? Tá gostando do Campeonato Brasileiro? Ou tá achando que os jogos estão ruins, estão devagar demais? É o tema hoje da nossa live. A gente já colocou essa pergunta na nossa rede social, nos stories do Instagram, no Facebook. Estamos partindo do princípio, opinião nossa já de cara, né? Hoje está diferente a nossa abertura, é que esse Campeonato Brasileiro, na nossa opinião, mais até do que em outras temporadas, começou com muitos jogos, não é novidade, mas consecutivos logo no início. Tem que lembrar que tem a Copa América, né, que não vai parar o campeonato, mas vai dar uma acelerada, vai parar a Libertadores. Mas o que está acontecendo? Já terminou a terceira rodada do campeonato, já tem asterisco na classificação, porque tem time que não jogou. O Fortaleza, por exemplo, estava jogando Copa do Nordeste. E a gente separou aqui alguns exemplos para trocar ideia com você e a gente queria que também você participasse. A gente colocou uma enquete no nosso Instagram. Um abraço para a Renata, um abraço para a Maria Guedin, para o Heitor, perguntando se vai ter jogos intercolegiais no ginásio. Sim, já estão ocorrendo. Futsal e queimada. Né? Eu vou falar sobre o esporte local, mas está rolando sim já essas duas modalidades, né? As primeiras dos Jogos Intercolegiais desse ano têm ocorrido no ginásio municipal. Jornalista Antônio Marcos. Já que a gente falou no assunto, para depois não esquecer, né? A gente vai falando e tem hora que a gente esquece de voltar, dependendo do desenrolar da live. A gente está com tudo atualizado no portal Toque de Bola, no site toquedebola.esp.br, todos os resultados da queimada dos intercolegiais, todos os resultados do futsal. Queimada começou primeiro, futsal começou semana passada, e todos os próximos jogos. Então, a gente já falou mais ou menos sobre isso na semana passada aqui na live, sobre essa mecânica do toque de bola. Resultados. Se a gente tem os resultados do dia, a gente já publica nos stories do Instagram e também do Facebook. Então, por exemplo, chegou para a gente resultado do dia na queimada dos intercolegiais, tá lá. Tem foto, tá lá também. Às vezes a foto não tá boa, não sai. Tá boa, sai. Resultado do futsal, tá lá. Copa Prefeitura de Futsal, também tá tudo atualizado. Digita aí, toquedebola.esp.br. Tem lá os resultados do Boletim 1, Boletim 2, Boletim 3, o primeiro boletim da categoria Sub-9, que é iniciante, e já está atualizado, hoje foi atualizado com os resultados do Boletim 4 e também os próximos jogos do Boletim 5. É assim que a gente tem feito no Toque de Bola, com a divulgação dos resultados nas nossas redes, e quando vai terminando cada semana, e a gente vai recebendo as informações lá dos amigos da Secretaria de Esporte, a gente atualiza no site, no portal de notícias Toque de Bola. Um abraço para o JC Espíndola, Vitor Ferrarese, Silvio Neto, BM Souza, avisa que começou o Toque de Bola Telesportes, está aqui, o Wendel. O nosso amigo, a gente já respondeu a pergunta dele sobre se teria jogos no estádio. Deixa eu passar para vocês algumas constatações desse Campeonato Brasileiro da Série A e algumas opiniões que a gente tem recebido aqui sobre esse tema que a gente levantou, partindo do princípio de que esse ano os clubes estão tendo mais dificuldade, ou talvez os clubes estejam reconhecendo que não dá mais para jogar direto com tantos titulares ou com a maioria dos titulares. Vou citar alguns exemplos aqui recentes e alguns nem tão recentes, só para você ver se você concorda com a nossa opinião. O Flamengo, por exemplo, né, que jogou duas partidas de peso, né, clássicos, contra o São Paulo e depois contra o Palmeiras. Contra o São Paulo, ele poupou o Arrascaeta, que é considerado, eu acho que por todos, né, o principal jogador hoje, tecnicamente falando, do elenco do Flamengo. Todo mundo elogia o De La Cruz, realmente é um jogador dinâmico, mas se a gente falar de técnica, acho que não tem dúvida, né, entre rubro-negros ou não, o Arrascaeta é o melhor jogador do elenco. Não colocou ele na partida contra o São Paulo. E ontem, no jogo contra o Palmeiras, não entrou jogando o Pedro,
não entrou jogando o De La Cruz. Depois eles entraram no segundo tempo. Exemplo, né? Flamengo poupando o jogador, e olha que o Flamengo é considerado o clube com maior potencial de contratação de jogador. Também é uma coisa que não tem como duvidar, né? É um clube que consegue tirar 80 mangos, essa é velha, hein? E desembochar 80 paus para contratar um De La Cruz, como foi, né? Virou uma novelinha, mas acabou concretizando. O Palmeiras, na coletiva de ontem, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, estava comentando o desempenho, né? Tem aquela, ele até comentou com um bom humor essa rivalidade Flamengo e Palmeiras sobre gramado sintético. O presidente do Flamengo tinha dito que o Palmeiras não quis jogar com o Flamengo no gramado normal, foi jogar no sintético. Aí a Leila, presidente, respondeu que o Palmeiras já ganhou do Flamengo no gramado natural. Então tá, eu acho que, como a gente já falou várias e várias vezes, a brincadeira, a gozação dentro de um nível, isso é ótimo para o futebol. Não pode baixaria, não pode quebrar o pau, sair na mão, aí já vira uma coisa que não tem graça, né? Se for toda provocação virar briga, aí o futebol não tem mais graça. Um abraço para o Tigres Futebol Clube, para o Tchem da Tenda, para o Ziguim, para a Valéria Gama. Aí o Abel falou sobre o Rafael Veiga, o tema que a gente está falando sobre poupar jogadores, né? Ele falou, olha, a culpa do Rafael Veiga não estar jogando tão bem é minha do Abel, porque eu estou mantendo o Rafael Veiga como titular. Eu não colocaria ele para jogar contra o Vitória, o jogo que foi na rodada, né, anterior do Campeonato Brasileiro, fora de casa, mas o jogador pede, e também ele falou, não tem uma reposição, assim, não tem um jogador da posição para colocar no lugar dele. Então, ó, já falamos do Flamengo, que está poupando jogadores, ao contrário do que fazia não só o Flamengo, como a grande maioria. Estamos citando o Palmeiras, que está dizendo que a queda de rendimento de um dos principais jogadores, Rafael Veiga, é por conta dos jogos consecutivos. Eu separei outros exemplos aqui. Uma coisa que chama atenção é sobre os estaduais, a gente também comenta com alguma frequência. O Grêmio, vou pegar um exemplo um pouco menos recente, né? Não tão antigo, mas menos recente do que essa rodada agora. Você vai se lembrar que o Grêmio disputou a final do Campeonato Gaúcho, né? O Inter tinha saído na semifinal, então o Grêmio queria ser campeão para tirar uma onda com o Inter, porque essa rivalidade, né, quando tem só dois clubes grandes, principais, né? Minas tem o América também, lá no Sul não tem um terceiro, né? Na capital é Grêmio e é o Internacional. O Grêmio chegou a poupar jogadores na Libertadores, no meio dessa disputa do estadual, e perdeu na Libertadores. É uma situação que até pouco tempo a gente não imaginava, né? Era o contrário, o clube poupava no estadual para jogar uma Libertadores. E aí o Grêmio se complicou na Libertadores, tem jogo amanhã fora de casa, precisa começar a recuperar esses pontos que ele perdeu. Outro exemplo o tema nosso é esse, né? A qualidade não está boa dos jogos. A gente já falou e muita gente como nós adora assistir qualquer partida que estiver passando na televisão, né? Às vezes vê 2, 3 jogos ao mesmo tempo e fala assim, qual foi o grande jogo do Campeonato Brasileiro? Muita gente esperava que fosse Palmeiras e Flamengo. E não foi, né? Teve alguns lances, é claro, o Flamengo teve chances, o Palmeiras teve chance, gol anulado, mas foi aquele... Se eu te contar que eu cochilei no primeiro tempo, você pode acreditar. Porque está faltando, né? Parece que, ao mesmo tempo que os jogadores estão sentindo mais o desgaste ou estão assumindo mais o desgaste, pode ser isso também, os treinadores também parece que estão com freio de mão como primeira opção. A gente teve aquelas roubadas de bola do Flamengo, e o Flamengo, quando vem com a bola dominada, tem muita qualidade, né? A bola vai no Pedro, vai no Bruno Henrique, vai no Arrascaeta, agora o De La Cruz também. Os jogadores de meio campo também, ultimamente, têm avançado mais. Algumas boas jogadas, mas nada assim, né? Que pudesse falar, nossa, que jogão. Não porque foi 0-0. Às vezes você tem, às vezes, ótimos jogos que terminam 0-0 porque o goleiro fechou o gol, a bola bateu na trave. Mais um exemplo. Deixa eu mandar um abraço aqui para
o Matias Andrade, a Valéria, acho que eu já tinha mandado abraço, manda aí pra galera, espalha a live do Toque de Bola que a gente vai colocando as notícias em dia. Aconteceu com o Botafogo também, semana passada, jogo do Campeonato Brasileiro, aí foi aquela situação que foge ao controle do treinador. O técnico não colocou o Tiquinho, foi aquela surpresa, né? Porque o Tiquinho não vai jogar. Lembrando que o Tiquinho chegou a ser barrado por um outro treinador do Botafogo, né? Mas agora não foi o caso. Agora ele foi poupado. Entra o Matheus Nascimento, que é aquele jogador jovem que já há alguns anos é promessa, tem torcedor do Botafogo já cobrando do Matheus quanto que ele vai deixar de ser promessa. Machuca, né? Se contundiu, uma contusão até mais séria do Matheus Nascimento. Aí o Tiquinho teve que entrar. Então, outra opção. A gente está citando alguns exemplos aí de desgaste, de queda de qualidade, e a gente vai trazer também algumas opiniões que a gente pegou aqui nas nossas redes sociais. E eu vou pegar também o exemplo do Fluminense, que aí a gente não sabe se é um planejamento mal feito ou se de repente, mesmo com tantos profissionais nas comissões técnicas hoje, a gente sabe que tem o treinador, tem o auxiliar, às vezes tem 2 auxiliares, tem vários profissionais de nutrição, de fisiologia. O Fluminense teve um jogo que o torcedor que gosta, claro, que quer o time ganhando sempre, mesmo admitindo que a prioridade era a Recopa, o Fluminense teve um jogo que até hoje os torcedores não aceitam, que foi um jogo que o Fluminense faria contra o Botafogo, estava disputando a Recopa, mas já tinha terminado, e o Fluminense optou por jogar com uma equipe reserva diante do Botafogo reserva. Ocorre que o Fluminense não jogou nada nessa partida, o Botafogo mandou no jogo, ganhou 3-4-2, e aí esse jogo tirou o Fluminense, né? Tirou o Fluminense da segunda e da terceira posição. O Fluminense caiu na semifinal com o Flamengo vinha embalado, o Fluminense foi eliminado do campeonato. Diferente do Grêmio, optou pela Recopa, voltou mais tarde, claro, das férias, por causa do Mundial, mas nesse caso parece que o planejamento se perdeu. Muito da bronca em cima do Fernando Diniz no Fluminense se deve basicamente a esse jogo contra o Botafogo, em que o Botafogo entrou com reserva, o Fluminense entrou com misto, o Fluminense entrou até com mais titulares ou mais jogadores que atuam com mais minutagem, o pessoal adora esse termo, do que o Botafogo, mas o Fluminense perdeu o jogo, e aquele jogo, mesmo o Fluminense não estando bem no Carioca, né, tinha empatado com o Vasco, já tinha perdido para o Flamengo, mesmo com tudo isso, se o Fluminense ganhasse aquele jogo com o Botafogo, ele terminaria muito provavelmente em segundo ou terceiro lugar, não enfrentaria o Flamengo na semifinal. Aí sai o Fluminense. Então, o que a gente está percebendo, os clubes não estão conseguindo administrar, ou porque não dá mesmo, ou porque não tem elenco, e a gente tem visto vários jogos, né? E nenhum jogo assim que você possa falar, o Botafogo jogou bem ontem, jogou bem contra o Juventude, teve jogador expulso, mas tem jogo aí que você vê que um time tem jogador expulso e segura o resultado, até ganha, faz gol depois disso tudo. E o jogo, né, um jogo que a gente pode considerar como exceção aí, foi o Vitória e Bahia, que tem feito jogos desde a final do campeonato lá da Bahia, né, o nosso Léo Condé aqui de Juiz de Fora, que é o treinador do Vitória, e voltaram a fazer um jogão, né, e ficou aí 2-2, o Vitória ganhava por 2-0 em 5 minutos, o Bahia empatou. Então, se você perguntar qual o grande jogo do campeonato, confesso que eu não vi esse jogo todo, porque a gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo, mas talvez Vitória e Bahia tenha sido o principal jogo do campeonato e o que a gente vê na grande maioria dos jogos, não sei se vocês vão concordar conosco, momentos, né? As equipes têm bons momentos, mas não conseguem, né, fazer realmente uma atuação consistente. E a gente tem percebido também, não é de hoje, desde que passou a valer um número maior de substituições, né, os treinadores usando todas as substituições, agora ainda com essa possibilidade daquela questão, né, e se houver uma concussão cerebral, abre-se mais uma possibilidade de substituição. Deixa eu falar para vocês o que a turma está falando na rede social sobre esse tema, se o Campeonato Brasileiro esse ano está pior tecnicamente ou se está a mesma coisa, sempre foi assim em relação a desgaste de jogadores.
O Marco Antônio Gomes, que está sempre acompanhando as nossas redes sociais, está dizendo que o ano vai ser corrido. Lembrando que tem essa Copa América, né? A regularidade do elenco vai fazer a diferença em algumas partidas. Mandou essa mensagem para a gente no nosso Facebook. O Jairo, fotógrafo, flamenguista, que está sempre acompanhando também a gente. Grande Jairo, da velha guarda, um abração para ele. Ele que é Flamengo, hein? E falou o seguinte, tem toda a razão sobre a queda de rendimento. O primeiro tempo do Flamengo e Palmeiras, palavras dele, hein, gente? Olha lá, não sou eu que estou falando, é o Jairo. O primeiro tempo do Flamengo e Palmeiras foi uma pelada. Ele falou aqui que ele anotou, claro, viu nas transmissões, que o Palmeiras fez 21 faltas, o Flamengo 9, com muitos cartões amarelos. A gente colocou também essa pesquisa no nosso Instagram. Deixa eu passar para vocês aqui. Também a grande maioria concordando que o nível do campeonato, a qualidade técnica do campeonato brasileiro esse ano não é a mesma. E é aquilo que a gente fala de elenco, né? Quem tem elencos mais caros, foi outra polêmica da semana passada entre Flamengo e Palmeiras. Foi dito que em números os custos mensais não são tão exorbitantes. O Flamengo até cita como exemplo que o Palmeiras tem o treinador mais bem pago do Brasil, o Abel, e o jogador que tem os maiores vencimentos do Brasil, que é o Dudu, que está afastado, né, por contusão. Mas, em relação à bala na agulha de contratações, é claro que o Flamengo tem, nesse ano que passou, no outro ano, esse ano foi ao mercado e basicamente o Flamengo traz aquele jogador que ele quer contratar. Mas fica essa discussão sobre elenco. Eu acho que vocês vão concordar conosco também dos 3 principais elencos. Palmeiras, Flamengo e Atlético, né? O Atlético tem essa questão financeira que muita gente não entende, que continua com dívida, continua contratando, mas aí é um problema que a diretoria vai ter que resolver. Agora tem o estádio, ou vai conseguir lucrar com o estádio, vamos ver se essa conta fecha, ou se não fecha, se eles vão continuar gastando com contratações, embora nesse ano não tenha sido, né, muita coisa, foi praticamente o Gustavo Scarpa a grande contratação do Atlético. E durante a Copa América, que o Campeonato Brasileiro não vai parar, aí que a gente vai ver realmente se esses clubes que a gente elogia bastante o elenco, se eles vão manter essa condição ou se vão fazer, como várias vezes acontece, vão fazer a maioria dos cronistas esportivos quebrar a cara. Mas eu acho que, na teoria, Flamengo, Palmeiras e Atlético, a ordem talvez de investimento, o Atlético não entrou no debate da semana passada entre Flamengo e Palmeiras, mas eu acho que aí tá pelo menos de contratação o Flamengo disparado, talvez de contratação o Atlético em segundo e o Palmeiras em terceiro. Tem muita gente que cita o Corinthians também, porque o Corinthians não tem conseguido mais bons resultados, mas toda vez que alguém se detém a estudar a folha de pagamento e as contratações do Corinthians, não é pouca grana não, hein? Corinthians que está de novo numa situação difícil, de novo com o treinador correndo o risco de cair, ele que entrou no lugar do Mano Menezes e no Campeonato Paulista quase conseguiu salvar a pele do Corinthians, não caiu, né? Não foi o vexame da queda no campeonato, mas também na sequência do Brasileiro parece que a coisa complicou. Então, falamos do exemplo do desgaste do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio. Esse calendário que já na terceira rodada já tem número de jogos diferentes, é muito curioso isso, né? O Brasil não consegue montar um calendário. Como que numa rodada de campeonato brasileiro, um time não joga para jogar a competição regional, a Copa do Nordeste? Quer dizer, falta o entendimento, não falta? Tem cabimento? Não tem cabimento. Não tem, quer dizer, o Fortaleza e outros clubes estão na Sul-Americana, no Brasileiro, na Copa do Brasil, os outros estão na Libertadores, no Brasileiro. O Fortaleza agora tem a Copa do Nordeste também, que até pouco tempo era uma boa alternativa de grana interessante, uma competição regional que cresceu muito ao longo dos anos. Hoje eu acho até que ela
ao longo dessa competição, diminuir um pouco esse fogo da Copa do Nordeste, mas não deixa de ser mais uma opção, pelo menos para alguns clubes, principalmente avançando nas fases. Mas é essa contradição do calendário. E a gente, como torcedor, né, outro detalhe também que a gente tem observado é que os jogos estão muito truncados, já reparou? Não tem jogo muitas vezes, é faltinha toda hora, é reclamação toda hora, né? Tem aquela questão, tem até essa campanha do Sport TV que é válida, né? Joga mais, menos reclamação, mais jogo, mais bola rolando, é interessante, mas às vezes o árbitro não colabora, marca tudo, né? Qualquer espirro é falta, é o critério. Poxa, mas e às vezes é o contrário, uma falta escandalosa, falta para cartão, o cara manda seguir. Tem muito árbitro novo no campeonato. Quem sabe vai melhorar um pouquinho, né? Sem os medalhões que acabam ficando também acima do bem e do mal. Quem sabe pode melhorar um pouquinho. Que os novos, né? Que alguns começaram bem o campeonato, mantenham o equilíbrio. O que a gente percebe muitas vezes é que de repente o cara fica, né? O cara cresce, de repente quer ser, sei lá, mais do que só o árbitro do jogo, e os técnicos também, né? A gente fala muito do árbitro, do atleta, que o cara vai pro VAR, vem uns 10 atrás dele de cada time, parece que o jogo vai acabar, parece que eles vão amassar o árbitro ali antes de chegar no VAR, o árbitro vai chegar morto por lá. E os treinadores também, né, gente? Com 5 minutos, já estão dando chilique, já estão dando pulinho na lateral. Não tem nada a ver, os treinadores não podem deixar o time pilhado. Ontem o Palmeiras aconteceu isso, o Abel começou a ficar pilhado, daqui a pouco está o Rony pilhado, aliás o Rony está sempre pilhado, né? O Luciano do São Paulo é um jogador também que com 30 segundos parece que o árbitro já está contra ele há 10 anos, né? Já está reclamando do árbitro. Então é todo mundo que tem que melhorar. O Levir Coupe, que está sumido aí, né, do futebol há algum tempo, futebol brasileiro, uma vez ele falou, ele deu uma sugestão que eu acho que se a turma levasse a sério poderia ser interessante. Ele falou, gente, vamos tentar, os dois clubes vão jogar, sei lá, Fortaleza e Ceará. Vamos tentar fazer um jogo sem simulação nenhuma dos dois times, mas vamos levar isso a sério? Quem sabe é um caminho, né? Acordo entre os times para começar a ter mais jogo, a ter mais futebol, ao treinador parar de dar chilique toda hora, ao árbitro querendo também ser, né, às vezes dar um cartão por nada. Então, vamos tentar encontrar um equilíbrio para que a gente possa voltar a acompanhar o futebol com mais gosto e que a gente não cochile no primeiro tempo, como aconteceu ontem, em pleno Palmeiras e Flamengo, o rapaz se comprometendo a fazer uma live hoje, mas acabou cochilando no primeiro tempo. Deixa eu falar um pouco do esporte local. Teve a estreia da equipe de basquete masculina, o JF Basquete. A gente fez essa divulgação no nosso portal, também nas nossas redes. Foi apresentado oficialmente uma equipe de basquete masculino adulto, né? Teve até um amigo nosso que acompanha o Toque de Bola, que a gente colocou, Juiz de Fora ganha nova equipe de basquete. Ele falou, qual era a outra? Não, é uma nova equipe, mas não tem outra. Então tá bom, você quer tirar o nova, fica valendo. Ganha uma equipe de basquete masculino. Jogou ontem no estádio, no ginásio municipal, jornalista Antônio Marcos, pela Copa Serrana Adulta. Essa Copa Serrana, para quem não acompanha, tem adulto, tem sub-18, tem sub-15, é bem bacana essa competição. Muita gente aqui da cidade, muitas equipes aqui do estado do Rio, fluminenses, né? Então, teve no domingo, o JF Basquete ganhou 61-49 sobre Três Rios. Essa matéria eu acabei de publicar no portal Toque de Bola. Entra lá, dá uma moral pra gente, como a turma gosta de dizer. toquedebola.usp.br tem toda a escalação, todos os meninos que jogaram por Juiz de Fora, quem foi o principal pontuador, teve 2 que se destacaram, próximo jogo, avaliação, tá tudo lá, portal toquedebola.usp.br. Também teve o time local no Sub-18, o FJF sextou, ganhou os 2 jogos contra Três Rios e contra a ABF Valença. Isso já foi competição da categoria Sub-18, a Copa Serrana. Copa Prefeitura de Futsal, a gente já bateu para você no início da live, está tudo atualizado no portal Toque de Bola, e se a gente conseguir, né, normalmente a gente tem recebido, principalmente nesse ano, os resultados da turma lá da Prefeitura, dos intercolegiais
na queimada no futsal e da Copa Prefeitura, a gente coloca já para você nas nossas redes sociais esse resultado dos jogos do dia. E a gente teve na Série C 2 equipes aqui da região com vitórias. Lembrando que o Atlético subiu, né? O Atlético subiu da Série D para a Série C e o Tombense caiu da Série B para a Série C. De qualquer maneira, os dois enfrentaram, por coincidência, equipes gaúchas e venceram. Sendo que o Atlético de São João del Rei, o resultado que chama atenção, ganhou do Caxias lá no Sul, 4-0 com 3 gols do Jonatas. A gente sabe que o Caxias, por mais que não tenha uma boa equipe, e jogou agora a Copa do Brasil, jogou o Campeonato Gaúcho com chance de chegar na semifinal, resultado expressivo demais do Atlético, 4-0 sobre o Caxias lá. E o Tombense, jogando, os jogos foram sábado, recebendo o São José, ganhou de 1-0 o gol do Pedro Oliveira. O João Lucas apareceu aqui dizendo que teve a final da camisa 12 e no estádio é que ele foi campeão e artilheiro. Valeu, João Lucas, já cobramos da turma da Liga aí as fotos, cobramos do nosso Alan Rabelo, para ele puxar a orelha do Ricardo, para a gente publicar as fotos dos campeões. Ajuda a gente a puxar a orelha desse pessoal, mas o Alan falou que vai mandar para a gente. O Caio Zazá apareceu aqui, turma que está também ligada lá no basquete, a gente acompanhou um pouquinho, o Davizinho, Mariângela Moreira Vieira, o João Lucas já mandei abraço para ele, o Leandro Lopes. Então é isso, gente, a gente está encerrando a live, mas nas nossas redes sociais, no portal, a gente não vai deixar você na mão, principalmente com o esporte local e com essas análises do futebol nacional. John Testor está no depoimento hoje, hein? Será que ele vai? Você ficou sabendo que o John Testor caiu de skate? Pois é, o John Testor estava em Saquarema, subiu em cima de um skate, mas segundo a reportagem que eu estava lendo um pouquinho antes de entrar na live, ele já praticava o skate, né, quando ele era menino pequeno lá na Europa, mas não foi bem na sua performance, fraturou o cotovelo, mas está lá, né, pelas informações que a gente está acompanhando, depondo. Vamos ver se ele vai apresentar provas, né? Quanto mais ele fala e menos mostra, a gente acompanhou alguma coisa ali nas redes sociais, ele está dizendo que isso é em todo lugar, tá? Que não é privilégio, entre aspas, do Brasil ter resultado manipulado, não. Vamos ver o que vai arrumar o John Testor. Tem uma entrevista também com a turma do GE da Leila, presidente do Palmeiras. Tem o Thiago Silva, né? Voltou. Que novela chata essa do Thiago Silva, hein? Nem mexicana. Ele saiu do Fluminense em 2008. Eu acho que nós estamos em 2024, né? Não tem 16 anos, porque ele não ia voltar assim que ele foi para a Inglaterra, mas tem pelo menos uns 6 anos que o Thiago Silva, quando termina a temporada, a torcida do Fluminense fica esperando ele voltar. Aí tem a turma da internet, né, que brinca, coloca o Thiago Silva com aquela barba branca, né, fala assim, Thiago Silva vestindo a camisa do Fluminense em 2073. Vamos ver o que o Thiago Silva vai arrumar, porque saiu hoje lá na Europa a informação de um jornalista que não costuma errar e que ele não vai permanecer no Chelsea. É bacana falar Chelsea, né? Agora, o fato de ele não permanecer no Chelsea não quer dizer que ele venha para o Fluminense. Aí vai a mulher dele para a rede social e manda, hein? E como manda, hein? O último recado dela na rede social, puxou a orelha de todo mundo, mandou falar que o Thiago Silva não toma as decisões por dinheiro, é pelo coração. Vamos aguardar, então, o coração do Thiago Silva. O Souza entrou aqui também, o Marcelo Silva, o Gustavinho, do Corte 2. Todo mundo ligado, eu vou salvar essa live no Instagram do Toque de Bola e como a gente tem feito com uma repercussão bem legal, depois a gente sobe também para o YouTube, nosso canal Portal Toque de Bola no YouTube. Você sabe, então, que Toque de Bola, portal, redes sociais, Spotify, canal no YouTube, pode ligar que tem sempre informação atualizada do esporte local. Nós temos o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora. Uma ótima semana, que a qualidade do futebol melhore, que os clubes consigam encontrar um equilíbrio nesses elencos para que os bons momentos nos jogos sejam maiores e que o jogo possa rolar sem chilique de treinador
e sem qualquer faltinha para parar o lance toda hora. Senão, vai todo mundo entrar no Procon, queremos o nosso dinheiro de volta, seja no estádio, seja como da poltrona, o telespectador. Tá legal? Ótima semana para você, obrigado pela companhia, valeu!